Muito bom dia, prezado telespectador. Hoje, segunda-feira, dia 31 de agosto de 2020. E o Conecta News inicia sua transmissão ao vivo, levando até você os principais fatos do final de semana que se tornam notícia nessa manhã chuvosa e nublada em Nova Prata e região. E ao meu lado, o bom dia para Beto Guidini. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Agora, 8 horas, 1 minuto. Hoje, segunda-feira, 31 de setembro de agosto de 2020, dia do nutricionista. Na previsão do tempo, agora a previsão para esta semana é de chuva para o estado do Rio Grande do Sul. Hoje aqui em Nova Prata, a temperatura pode chegar aos 18 graus. Apesar da chuva, na quarta-feira, a temperatura pode chegar aos 27 graus. E neste momento fazem 9 graus aqui em Nova Prata. Haja saúde, né, Beto Guidini? Sábado, 30 graus e ontem pouco mais de 10. Então a gente tem que estar com a imunidade bem afirmada para não passar serviço nessas mudanças. Depois de um sábado de verão, um domingo de inverno e uma segunda-feira mais inverno ainda. E tá acabando o mês de agosto, né, Beto? Exatamente. O último dia de agosto, amanhã já é 1º de setembro, minha gente. E as principais informações e manchetes deste dia. Pela economia, a Coca-Cola vai promover reestruturação com demissões e fechamento de fábricas. A maior indústria de bebidas do mundo também passa serviço pela rejeição dos refrigerantes por parte da nova geração dos millennials. E pela agricultura, o preço do milho fecha a semana mantendo o caminho de altas no mercado físico. E a gente também fala da soja e dos preços do gado para você nessa segunda-feira. E pela política, com dinheiro de fraudes, Witzel planejava comprar rádio, diz um delator. E assim como as flores desabrocham na primavera, o final de semana foi do desabrochar de sérias revelações contra o governador do Rio de Janeiro, já afastado, Wilson Witzel. E pelas atualidades, um terremoto de 4,6 de magnitude foi registrado na Bahia. Exatamente, terremotos registrados na Bahia, fato inédito, teve gente até caindo da cama. E pelas notícias do nosso estado, uma pesquisa da Fiergs mostra a alta da produção e o avanço do emprego. A Federação da Indústria do Estado do Rio Grande do Sul aponta melhores nos índices do nosso estado. E a Serra, classificada na bandeira laranja. Ufa, por mais uma semana a gente vai ficar sem restrições mais pesadas, por assim dizer. E pelas notícias da nossa região, um controlador de velocidade é instalado no Trevo Norte, aqui em Nova Prata. Muita atenção dos motoristas, porque agora a gente tem um pardal na nossa cidade no âmbito da BR-470. E pelo esporte, o Grêmio perde, mas é tricampeão gaúcho. Renato Gaúcho repete mais um feito inédito e ergue pela terceira vez consecutiva o título de campeão gaúcho do estado do Rio Grande do Sul. E pelas notícias do mundo, Hamilton vence o GP da Bélgica sem sustos. Em uma corrida soberana, a gente vai trazer essas novidades para você. Tamanho foi aí a hegemonia de Lewis Hamilton, que prestou homenagem também ao ator de Pantera Negra. Tudo isso e muito mais a gente traz a partir de agora. Nossas matérias especiais. A história de Jean Carlos, o estudante de União da Serra e todo o seu esforço para conseguir continuar nos seus estudos na segunda parte do programa. Não perca uma reportagem de superação e de aí muitos limites que são superados pelo bem maior de si próprio, que é a educação. E o dia do nutricionista, né? Segunda-feira é o dia da dieta para muita gente, hoje também é o dia do nutricionista e uma reportagem especial trazendo maiores informações, os boletins epidemiológicos, as atualizações, as páginas do esporte, tudo que você precisa saber a partir de agora aqui na Conecta Mais, iniciando o Conecta News. E vamos para a economia, 8 horas 5 minutos. Segundo o portal G1, a área econômica chega a R$ 300 para o auxílio emergencial pedido por Bolsonaro. E a Renda Brasil fica para segundo momento. A equipe econômica do governo chegou ao valor pedido pelo presidente Jair Bolsonaro para a prorrogação do auxílio emergencial até o final do ano, R$ 300. A expectativa é que o próprio presidente anunciava na sexta-feira a prorrogação do valor de R$ 300, até mesmo para evitar que um auxiliar do governo chamou de leilão no Congresso Nacional.
Com isso, o anúncio do programa Renda Brasil ficará para um segundo momento, já que a equipe econômica deve apresentar novos cálculos para que o presidente tome a decisão. E falando sobre auxílio emergencial, esses foram as grandes notícias do final de semana na parte econômica. Também aí pelo portal Clique Camaquã, a consulta ao auxílio emergencial. Foi liberado a situação de cada lote e de cada parcela de pagamento e o calendário completo do benefício. Até agora são 7 lotes que foram liberados, contabilizando até o momento. Contemplam aí desde os trabalhadores informais até os que pediram reavaliação do seu pedido de auxílio. Esse acesso pode ser feito pelo site da página do auxílio emergencial e trazer todas as informações também através do portal da transparência. E segundo o portal G1, a dívida pública sobe 3,27% em julho e alcança 4,38 trilhões de reais. Segundo a dívida pública federal em títulos, que inclui os débitos do governo no Brasil e no exterior, registrou um aumento de 3,27% em julho e atingiu 4,38 trilhões, informou a Secretaria do Tesouro Nacional na sexta-feira, dia 29 de junho. A dívida somava 4,25 trilhões. A dívida pública é emitida pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo federal, ou seja, para pagar despesas que ficam acima da arrecadação com impostos e tributos. E em pesquisa do IBGE, foi avaliado o índice do desemprego no Brasil nesse primeiro semestre. E o levantamento dá conta de que o desemprego permaneceu estável em 14 estados e teve uma elevação em outros 11 estados. De uma forma aí singela, as maiores taxas de desemprego foram registradas na Bahia, no Sergipe, em Alagoas, no Amazonas, no Rio de Janeiro, em Roraima e no Maranhão. Enquanto os melhores índices, os mais baixos, Santa Catarina, Pará, Rio Grande do Sul e Paraná. E a taxa de desemprego permaneceu instável nos outros 14 estados e recuou no Amapá e também no estado do Pará. E nesse momento a gente recebe o bom dia dela, que estava em deslocamento nessa chuva. Monalise Canali, por onde tu andas nesse momento? Um bom dia e uma boa semana com um bom início de trabalho. Bom dia, Beto. Bom dia, Tiago. Estamos a caminho de Cotiporã. Logo mais estaremos com o prefeito Breda, o presidente da AMESN, que vai contar para a gente um pouco sobre o modelo de cogestão que vai ser adotado a partir do momento em que algum município, em que alguma região entrar em bandeira vermelha. Tiago, Beto, hoje a gente tem 2 reportagens muito especiais. A primeira, diretamente lá de União da Serra, nossa reportagem se deslocou até esse município para contar a história de Giancarlo Araldi. Ele que é um estudante do ensino médio, segundo ano do ensino médio, 16 anos, passa por bastante dificuldades para conseguir fazer as suas tarefas escolares. E outra reportagem muito importante é sobre o Dia do Nutricionista, hoje 31 de agosto, dia desse profissional, que inclusive em tempos de pandemia é muito mais procurado, pelo que nos foi dito. Mas então a gente tem essas 2 reportagens muito importantes e estamos no deslocamento a Cotiporã. Você percebe a BR logo atrás, com movimento intermediário, não há tanto movimento nesse horário. A gente pede para que tome cuidado, porque essa manhã está chuvosa, o asfalto está escorregadio. Em alguns lugares pode, inclusive, ter alguma serração. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Muito obrigado, Monalise. Muito obrigado, Matheus Lamaison. Ambos em deslocamento. Logo mais ao vivo conosco, José Carlos Breda, presidente da AMESN, falando sobre a cogestão do distanciamento controlado e da permanência da região na bandeira laranja. E o que mais da economia, Beto Guidini? E nós seguimos com a economia, agora 8 horas e 10 minutos. Segundo o portal Infomoney, o Bradesco tem o maior lucro da América Latina no primeiro semestre e supera o Itaú. No primeiro semestre de 2020, marcado pela pandemia, o Bradesco superou o Itaú Unibanco, seu maior rival, e ficou no topo da lista das companhias abertas com os maiores lucros da América Latina. Segundo o levantamento realizado pela Economática, uma empresa de dados financeiros, o Bradesco fechou o semestre com lucro líquido de 1,257 bilhão de dólares, ou 6,88 bilhões de reais, enquanto o Itaú Unibanco, o segundo colocado, teve um ganho de 1,246 bilhão de dólares,
ou 6,825 bilhões de reais. E uma informação curiosa da parte econômica, mas também que traz história consigo, né? O edifício À Noite, o primeiro arranha-céu da América Latina, erguido no Rio de Janeiro em 1929, vai a leilão agora pelo governo federal. Ele foi abandonado no ano de 2012, foi tombado e é avaliado em 90 milhões de reais. Ele fica aí no Rio de Janeiro e carrega consigo muitas histórias. Já foi sede de rádio, já foi sede de telejornal, já foi alvo aí de sambas e de outras composições de cantores cariocas, e ele aí teve o nome de batismo em homenagem ao arquiteto francês Joseph Guirret, que projetou a quatro mãos com o arquiteto brasileiro Elisário Baiana a construção desse edifício, que agora vai a leilão pelo governo federal. E segundo o portal da CNN Brasil, a Coca-Cola vai promover reestruturação com demissões voluntárias de 4.000 pessoas. A Coca-Cola disse na sexta-feira, dia 28, que cortará quase pela metade suas instalações operacionais e oferecerá demissão voluntária a 4.000 funcionários, incluindo nos Estados Unidos, conforme a maior fabricante de bebidas do mundo, que lida com o impacto da pandemia de Covid-19 em suas vendas. A empresa disse que vai manter suas nove instalações operacionais em 4 regiões, junto com investimentos globais e locais de engarrafamento, em comparação com seu modelo atual, que inclui 17 instalações. Os pacotes de demissão voluntária também serão oferecidos a funcionários no Canadá e em Porto Rico. E a empresa também cortará cargos, mas não forneceu detalhes sobre os números totais de cortes planejados da força de trabalho. Exatamente, caro telespectador, até mesmo a gigante Coca-Cola está passando por serviço e tem que se reestruturar, vítima aí das consequências da pandemia. Nem a Coca se escapou, né, Beto Guidini? Isso mesmo. E agora pela agricultura, as principais notícias para o produtor rural que nos assiste, se for no interior de Protásio, a gente destaca que já temos banda larga de acessibilidade pelo nosso apoiador, a Dionet. Ele pode conferir o Conecta News diretamente do seu smartphone, e quando fica sabendo que a soja da safra 2020 e 2021 já se aproxima de quase 60% da safra comercializada e os preços continuam operando de maneira alta. As vendas da nova safra já estão adiantadas, se aproximando do patamar entre 55% e 60%. Em regiões como Mato Grosso, Goiás, por exemplo, os índices já passam dos 60%, Beto Guidini. E os produtores de áreas que começaram mais cedo, até mesmo em janeiro, chegarão ao mercado bastante esvaziado, com prêmios bastante expressivos. E segundo o portal Notícias Agrícolas, também o preço do milho fecha a semana mantendo caminho de altas no mercado físico. Na sexta-feira, dia 28, chegou ao final com preços do milho subindo no mercado físico brasileiro, assim como foi por toda a semana. Em levantamento realizado pela equipe de Notícias Agrícolas, foram percebidas desvalorizações apenas em Brasília, de 1,03% do preço a R$ 48. Já as valorizações apareceram em Londrina, no Paraná, e Cascavel, a 0,98% e preço de R$ 51,59. Porto de Santos, São Paulo, 1,61 e preço de R$ 63. Palma-Sola, em Santa Catarina, 1,89% e preço de R$ 54. E segundo também Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia, o preço de R$ 50. E agora as informações internacionais, os principais marcos da notícia mundial, a gente resume para você. Começando pelo portal CNN, uma pintura estimada em quase 100 milhões é furtada pela terceira vez na Holanda, né? Uma pintura da Idade do Ouro, do holandês Frans Hals, que ficava num pequeno museu da cidade holandesa de Utrecht, foi furtada nessa última quinta-feira. É a terceira vez que esse quadro
é levado por assaltantes. E o nome do quadro, Dois Garotos Rindo, estima-se que ele esteja avaliado em 15 milhões de euros, o que dá aproximadamente 100 milhões de reais. E ela é do ano de 1626 e foi levada antes do amanhecer por ladrões que invadiram o prédio e saíram pelas portas dos fundos. Beto Guidini, mais uma obra de arte que o mercado negro vai absorver e vai ficar aí em algum mausoléu ou mansão trancafiada a 7 chaves, não é mesmo? 3 vezes sendo roubado, né? É aquela cena de filme, né? Exatamente. E segundo o portal G1, o Reino Unido anuncia medidas para aprovar o uso emergencial de vacina para o Covid-19. O governo britânico vai iniciar um período de consulta de 3 semanas e as regras poderão entrar em vigor em outubro. Com as medidas, a agência regulatória do país poderá conceder o uso emergencial antes do licenciamento completo da imunização. O Reino Unido anunciou também que na sexta-feira medidas que permitem à agência reguladora do país aprovar o uso emergencial de uma vacina contra o Covid-19. E com as medidas, a agência regulatória do país, Medicines Healthcare Regulatory Agency, em inglês, poderá conceder a autorização temporária de uso de uma vacina se ela for descoberta antes de 2021, desde que ela seja aprovada e segura. Isso tornará possível que as pessoas recebam a vacina ao longo do processo de licenciamento. E informações sobre Belarus, antiga Bielorrússia, porque agora o governo de lá revogou a credencial de 19 jornalistas, deportou repórteres, fechou rádios e impôs sanções à imprensa. Isso tudo após a crescente onda de protestos pela reeleição tida como muitos por fraudulenta do atual presidente e ditador do país, Lukashenko, Alexander Lukashenko, que está no poder desde o fim da Guerra Fria ou até antes disso. Não somos especialistas na história da Bielorrússia, mas a gente sabe que ele se sucede há bastante tempo. A repressão contra os protestos tem aumentado e também contra as atividades de imprensa cresceram devido a denúncias internacionais. E no meio desses protestos todos em Belarus, manifestante, segundo o portal da CNN Brasil, manifestante pede namorada em casamento em protesto em Belarus. Um manifestante Belarus se ajoelhou para pedir a namorada em casamento durante os protestos neste domingo, dia 30, contra o presidente Alexander Lukashenko. Participantes aplaudiram os novos noivos após a mulher aceitar o pedido e deu com um beijo e um abraço. Em uma atmosfera festiva, dezenas de milhares de manifestantes foram ao centro do Minsk, capital do país. Alguns carregavam balões, flores e bandeiras, outros cantavam canções ocasionalmente. E informações sobre a política japonesa. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, anuncia que irá renunciar ao cargo por conta de problemas de saúde. Ele sofre de uma colite ulcerativa crônica, uma doença que já havia tirado do poder em 2017. Ele permanece no cargo até a escolha do seu sucessor e diz que suas condições de saúde não estão perfeitas e os problemas podem levar a tomar decisões políticas erradas. E ele decide renunciar ao cargo de primeiro-ministro japonês. E segundo o portal da CNN Brasil, a Avianca, o governo da Colômbia concederá empréstimo de até 370 milhões de reais à empresa. O governo da Colômbia informou no sábado que vai conceder empréstimo para a Avianca de até 370 milhões de dólares depois que a empresa aérea recorreu ao capítulo 11 do processo de falência nos Estados Unidos, com o objetivo de garantir o serviço, a conectividade aérea para os colombianos e atividades econômicas geral. O governo nacional participará do processo de reestruturação da Avianca, disse o Ministério da Fazenda em nota. A companhia aérea, que é a segunda maior operadora da América Latina, entrou com pedido de recuperação judicial em maio. Exatamente. Agora uma notícia para a gente encerrar as informações mundiais. Logo em seguida, o mercado financeiro. Lewis Hamilton lidera de ponta a ponta e vence o GP da Bélgica no dia de ontem. Em uma corrida sem muitas surpresas, mas Beto Guidini, a velocidade com que os veículos de Fórmula 1 têm adquirido nessa temporada chega a ser impressionante. Acompanhei o GP ontem pela manhã e assim, as câmeras têm dificuldade, Beto, de conseguir
ficar no rastro dos veículos, porque eles estão de fato muito rápido. E tu sabe uma curiosidade sobre Lewis Hamilton? Com essa vitória de ontem, ele atingiu 89 pódios e está muito próximo do recorde mundial, que é de Michael Schumacher, com 91 títulos. Então aí, Lewis Hamilton tem tudo para nessa temporada ultrapassar o recorde de Michael Schumacher, e em 7 corridas desse ano, ele já venceu 5, Beto Guidini. É isso aí. E vamos para o câmbio, então. O dólar fechou na sexta-feira a R$ 5,57. O euro a R$ 6,58. A libra, R$ 7,35. Na bolsa de cereais, a soja máximo R$ 130, mínimo R$ 123. O milho máximo R$ 51 e mínimo R$ 43. Já para o preço da carne, arroba do boi máximo R$ 225,50, mínimo R$ 220. Arroba da vaca R$ 225 e mínimo R$ 210. E os números do mercado financeiro encerrados na última sexta-feira: Ibovespa positiva, alta de 1,51%, e Dow Jones alta de 0,57%. Nasdaq, também em Nova York, alta de 0,60%. Nesse momento, as bolsas europeias operam de forma oscilante e os movimentos já encerrados no Oriente: Nikkei, Tóquio, alta de 1,12% e Xangai, baixa de 0,24%. Agora 8 horas e 22 minutos. Conecta News, Conecta Mais Web TV. Conectando você. O seu crescimento, a sua estabilidade, a sua credibilidade começam com o primeiro passo. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior Cruzeiro do Sul. Kiron Centro Cultural, presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move. Dom Antônio é empório de carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. Você está trabalhando, assistindo, ouvindo música, ligando, enviando mensagens. E nós estamos com você. Nas inovações, nas descobertas, nas informações. E nós também estamos com você. A Dionet Telecom. Manter você conectado é o que nos move. Paludo Pneus.
tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Músicas, convidados e bom humor. Benais, toda quinta na Conecta Mais. Retornamos ao vivo para você na Conecta Mais com o Conecta News, a sua central de notícias, a sua central de informações, de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, os principais fatos que se tornam notícia a gente traz para você, das 8 às 10. E o Conecta News conta com o apoio de Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Kiron Centro Cultural, Dom Antônio Empório de Carnes, GB Vidros, há 15 anos no mercado, Preto Veículos, representante Chevrolet, Adilnet Telecom, Tá na Roda Pneus, o Auto Center mais completo da região, e Unimed Vale das Antas, que transmitem para você ao vivo através do canal 8 da Adilnet TV, também do YouTube, do Facebook e da homepage da Conecta Mais. Agora 8 horas e 27 minutos, temperatura 10 graus aqui em Nova Prata. Antes de irmos para a política, um abraço para as pessoas que estão nos assistindo agora. Janaína Fim, Otélia Casanova, Joyce Martins, Tere Cúnico e José Pai. Agora sim, vamos para a política. Começamos pelo portal Correio do Povo. Onyx garante que há fonte de financiamento para o Renda Brasil. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, do DEM, disse ter um caminho fiscal para viabilizar a criação do programa Renda Brasil. O lançamento do projeto estava previsto para o início da semana, mas foi adiado após impasse entre o Palácio do Planalto e o Ministério da Economia. Em entrevista na manhã ele não detalhou de onde virão os recursos para o projeto, mas prometeu anunciá-lo nessa semana. Onyx ainda afirmou que a nova proposta será discutida em reunião do governo na sexta-feira, que é uma novidade que a gente vai levar para o presidente, disse ele. Muito bem, tem da onde sair, mas não sabemos exatamente da onde vai sair, mas o fato é que o Onyx diz que tem como pagar esse auxílio emergencial. E informações das eleições para você. O Tribunal Superior Eleitoral ampliou os horários de votações para as eleições municipais em 1 hora. Após decisão do colegiado, o presidente Luiz Roberto Barroso decidiu na última quinta-feira ampliar os horários de votação. E os pleitos começarão com a abertura das sessões às 7 horas da manhã e irão até às 17 horas de cada localidade no primeiro turno, que será em 15 de novembro, e no segundo em 29 de novembro. E segundo o portal Estúdio FM, também continuando falando do Tribunal Superior Eleitoral, as lives de candidatos e a apresentação de artistas são vedadas. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, afirmou na sexta-feira, dia 28, por unanimidade, ser vedada a apresentação de artistas como cantores e atores, sejam estes remunerados ou não, em transmissão ao vivo pela internet, nas lives feitas por candidatos. O entendimento do proferido em resposta a uma consulta do PSOL, que é indagado ao TSE, se levando em consideração o contexto da pandemia de Covid-19, seria permitida a realização de apresentação dos candidatos aos eleitores, juntamente com atores, cantores e outros artistas, através de shows não remunerados e realizados em plataforma digital. E ainda falando sobre eleições, porque isso vai acalorar bastante o debate nesse ano que ainda resta pela frente, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, também declarou que nunca houveram fraudes nas eleições com urna eletrônica. Ele diz que a votação por meio de urnas eletrônicas já vigora no Brasil há mais de 2 décadas e passou por diversos testes e auditorias nos últimos anos e nunca foi constatadas fraudes. Ele diz que tudo que é humano
pode ser passível de aperfeiçoamento, mas que nunca houveram constatações de alteração. Nesse ano, em um teste realizado pelo próprio TSE, 13 planos de ataque feitos por peritos dos mais diferentes órgãos foram disparados contra o sistema eleitoral. 2 obtiveram sucessos em romper a primeira barreira, mas não conseguiram alterar os dados das urnas eletrônicas. E agora falamos de Witzel. Segundo o portal G1, o grupo do pastor Everaldo usou laranja, depósitos fracionados, offshore e imóveis para lavar dinheiro, diz o Ministério Público Federal. A investigação encontrou pelo menos R$ 884 mil em depósitos fracionados em dinheiro nas contas de 2 empresas do presidente do PSC e de seus 2 filhos. Os 3 foram presos na sexta-feira, dia 28, na Operação Tris Inden, que determinou o afastamento do governador Witzel. E, segundo o grupo comandado pelo pastor, o presidente nacional do PSC usou laranjas, imóveis, offshore e depósitos fracionados para lavar o dinheiro desviado de contratos do governo do Rio de Janeiro, afirma o Ministério Público Federal. O político e seus 2 filhos, Felipe Pereira e Laércio Pereira, foram presos na sexta-feira. A Operação Tris Inden também determinou o afastamento do cargo do governador Wilson Witzel. E ainda falando sobre essa operação que deu o que falar no final de semana, as informações que vêm é que a mesma delação apontou que existia aí um conluio entre Wilson Witzel e o prefeito de Duque de Caxias, envolvendo Beto Guidini, um fundo de 100 milhões de reais. Só esse ano o Fundo Municipal de Duque de Caxias ganhou 41 milhões do Estado, montante superior repassado à maioria dos municípios. O prefeito de Duque de Caxias e seu irmão também foram alvos da Operação Tris Inden, que afastou o governador do cargo. Ambos negam irregularidades. E segundo o portal da CNN Brasil, abre aspas, grito de gol está próximo, fecha aspas, disse Wilson Witzel sobre o sonho de ser presidente. Um ano antes de ser afastado por decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, alimentava, em conversas com aliados, o sonho de ser presidente da República. Em mensagens trocadas com o ex-prefeito de Volta Redonda, Gotardo Neto, preso também, Witzel enviava figurinhas e montagens em sua foto e uma faixa de presidente da República. E outro fato curioso sobre essa delação apontava que com o dinheiro advindo destas fraudes, Witzel planejava comprar uma rádio, de acordo com o seu delator. Ele disse aí, o Edmar Santos, nessa delação premiada, que o ex-governador do Rio de Janeiro queria comprar a rádio Tupi, com propósitos eleitorais, e para isso iria utilizar aí 100 milhões de reais estimados do FinaSUS, o financiamento dos municípios na área da saúde, para aplicar nesse tipo de negócio. Em sua defesa, na sexta-feira pela manhã, Wilson Witzel falou que é alvo de uma tentativa política de afastamento e de perseguições, e atribuiu aí à família do presidente Jair Bolsonaro, a membro do Ministério Público Federal, como uma perseguição política direcionada contra ele e seu governo. E segundo o portal da CNN Brasil, Bloco na Rua, Preto e Dourado, registros mostram vazamentos de ações da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O Bloco na Rua da manhã ficou esperto, Preto e Dourado. 3 mensagens recuperadas pelos investigadores que atuam na apuração, que levou ao afastamento do governador Wilson Witzel, expõe de maneira cristalina a dificuldade que as autoridades do Estado têm para manter operações em sigilo. As frases cifradas foram disparadas por um dos homens que é acusado de integrar o esquema de desvio de verbas do Estado. Alessandro Duarte aparece nas apurações como membro do grupo que municiava pessoas ligadas ao empresário Mário Peixoto, preso também pelas informações. E mudando um pouco do Rio de Janeiro, indo para Goiás, as informações é que o padre Robson, de acordo com investigadores, movimentou sozinho 1,9 bilhão de reais utilizando 2 filiais da AFIP. O MP investiga se as doações de fiéis foram desviadas para comprar imóveis.
O religioso sempre negou as atividades ilícitas, mas o valor apurado pelo Ministério Público, Beto Guidini, é bastante expressivo, quase 2 bilhões de reais movimentados com doações. É verdade. E segundo o portal 12 do Senado, um projeto prevê a redução no prazo de registro de título em cartório de imóveis. O Senado vai analisar um projeto de lei que reduz o prazo de registro de título em cartório de registro de imóveis. Apresentado pelo senador Rodrigo Cunha, ele acrescenta que o novo artigo que trata sobre os registros públicos. Segundo o projeto, o prazo de registro de títulos de cartório será de 7 dias e não mais de 30 dias, como está previsto na lei atual. Abre aspas, a proposição que ora apresentamos visa atualizar o artigo 188 da Lei de Registros Públicos, que fixa o prazo de 30 dias para que o cartório do registro de imóveis proceda ao registro de um determinado título. Este prazo foi fixado na década de 70, quando ainda não vivíamos na era digital e da informação, fecha aspas, argumentou o senador na justificativa. Muito bem, e agora as informações da atualidade para você, o que é notícia nos mais diferentes áreas do nosso Brasil e do mundo. E começamos pela Bahia, um terremoto de magnitude de 4,6 graus na escala Richter abalou o recôncavo baiano, e também foi sentido em Salvador. Geólogos avaliam que o terremoto foi de alta magnitude, já que o normal de um tremor é abaixo de 3. Cidades do Vale do Jiquiraçá e do recôncavo baiano sentiram o tremor forte na manhã de ontem. Em Salvador também existem relatos. As cidades aí, de Mutuípe e de Jiquiraçá e de Amargosa foram os que mais sentiram esse abalo. Os moradores aí de várias cidades também relataram. E em contato, foi feita uma análise preliminar e o evento foi o maior registrado em escala mundial, de magnitude 4,6 ou 6 ao sul da linha do Equador. E segundo o portal G1, a festa do Peão de Barretos é adiada para 2021. Desde 1956, é o primeiro ano em que o evento deixa de ser realizado. Os organizadores da festa do Peão de Barretos de São Paulo anunciaram o adiamento da 75ª edição do evento para 2021 por causa da pandemia. Essa é a primeira vez na história que o evento, que não acontece desde 1956, que uma edição deixa de ser realizada no ano. As informações são confirmadas durante uma live com artistas, como o cantor Gustavo Lima, transmitida no Parque Peão entre a noite do sábado e a madrugada do domingo. E agora a gente traz uma informação especial, o Hoje na História, o que aconteceu na história da humanidade. E o dia 30 e 31 de agosto, de acordo com o portal do History Channel, é marcado aí pelo cerco romano em Jerusalém, que terminou, Beto Guidini, com um banho de sangue. Mas não se apavore, isso foi em 30 de agosto, no ano de 70 depois de Cristo. Faz um tempinho, né, Beto? Exatamente. Quase uns 1950 anos, aí se a minha conta estiver bem apurada, quase 2.000 anos, quando o exército de Roma juntou 4 legiões com mais de 70 mil soldados e cercou a capital Jerusalém por ordem do imperador Tito, que mantinha aí sobre o seu comando. A revolta provocada por moradores de Jerusalém gerou um verdadeiro banho de sangue na capital da Palestina, de Israel. Enfim, até hoje um território bastante disputado e entruncado, e não é de hoje que o pessoal por lá gosta de uma intifada, por assim dizer. E pelo portal Clica Camaquã, o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados, que foi marcado ontem, dia 30 de agosto, traz à tona a saudade e lembra que essa prática é crime. No domingo, dia 30, foi celebrado o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, a fim de promover debates sobre o crime e lembrar das vítimas. Infelizmente, os desaparecimentos forçados seguem sendo utilizados de forma para barganhar interesses de determinados grupos. Algumas das vítimas que têm conhecimento ficam reclusas durante um curto período e sofrem tortura, sendo liberados dias ou meses mais tarde. E uma notícia curiosa para trazer para você também.
Pesquisadores e caçadores internacionais disputam, Beto Guidini, meteoritos vindos do espaço após uma chuva no sertão de Pernambuco. O comércio pode levar os preços de até R$100 mil por pedra e vem causando polêmica na cidade de Santa Filomena. Uma pedra de 40 quilos que caiu do espaço é disputada entre o Museu Nacional e também os colecionadores de meteoritos. Uma verdadeira caça ao tesouro no interior de Pernambuco por conta de uma chuva de meteoros. Pagaria 100 mil por uma pedra vinda do espaço, Beto Guidini? Se pudesse, sim. Qual seria a diferença de ter uma pedra vinda do espaço e de uma pedra aqui da Terra? Seria a localização também, né? Vai ver que no meio dela veio um segredo aí, né? E segundo o portal G1, uma notícia bem triste, né? Chadwick Boseman, ele morreu agora, ele está sendo homenageado porque ele morreu de câncer. Homenageado por Viola Davis, Chris Evans, Marco Ruffalo, Clark Gregg, George Peele e Sharon Stone e Jared Leto lamentaram a morte de Chadwick Boseman aos 43 anos. O ator de Pantera Negra enfrentava um câncer de colo desde 2016 e ele morreu na sexta-feira, dia 29, em casa, nos Estados Unidos. Exatamente, essa notícia tomou a internet aí com grande consternação, porque o astro responsável por trazer ao cinema Pantera Negra, um dos icônicos heróis da Marvel, acabou sendo vitimado por um câncer de cólon que ele enfrentava, Beto Guidini, desde 2016. Isso mesmo. E aos 43 anos fez a sua passagem após eternizar o primeiro herói negro trazido aos cinemas, né? O rei de Wakanda. E para fazer uma homenagem, Lewis Hamilton também ao final aí da corrida de ontem prestou uma homenagem, Wakanda Forever, e fez a pose icônica do filme Pantera Negra para os seus fãs aí ao final do GP da Bélgica. Lewis Hamilton, que também tem grande aí apreço pela causa. E Beto, tem que mandar um abraço antes do intervalo para o nosso telespectador de todos os dias, né? O senhor João Luiz da Costa, que lá de Guabiju nos acompanha todas as manhãs, e também a dona Maria de Lourdes Pagnoncelli, que está ligadinha com nós aqui no Conecta News. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, as notícias do esporte do estado do Rio Grande do Sul para você. Agora 8 horas e 43 minutos. Temperatura 10 graus aqui em Nova Prata. Conecta News. Conecta Mais Web TV, conectando você. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga.
Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. O seu crescimento, a sua estabilidade, a sua credibilidade começam com o primeiro passo. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior, Cruzeiro do Sul. Kiron Centro Cultural, presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move. Músicas, convidados e bom humor. Benais, toda quinta na Conecta Mais. Retornando ao vivo para você, o Conecta News, a sua central de notícia e informação nessa manhã. E eu tenho que trazer um recado, Beto Guidini. Hoje à noite, 21 horas, entrevistas com Sônia Reginato, falando sobre a atuação aí voluntária, né, de várias edições aí que buscam, né, prestar serviços a quem precisa. E também uma outra informação, a gente vai ter às 22 horas a estreia de Papo Reto, um programa que a gurizada fala o que pensa ao vivo. Então não perca essa atração hoje à noite. Isso mesmo. Agora 8 horas e 48 minutos. A previsão do tempo para esta semana é de chuva para o estado do Rio Grande do Sul. Hoje, aqui em Nova Prata, a temperatura pode chegar aos 18 graus. Apesar da chuva, na quarta-feira, a temperatura pode chegar aos 27 graus. Neste momento, aqui em Nova Prata, 10 graus. E nós vamos agora para as notícias do esporte. Só um adendo aí, Beto. Quem vem hoje à noite, eu me perdi aqui na pauta, no Entrevistas, vem a Marli Gazzoni, a Diógenes Lorenzetti e a Marilene Lovison. O Instituto Te Amo, um espaço para o amor, uma causa voluntária e justa que você vai conhecer hoje aqui na bancada com Sônia Reginato a partir das 21 horas. E vamos para o esporte, então. Agora sim. Agora vamos. Está ansioso para dar essa notícia, né, Beto Guidini? Não muito, né? Segundo o portal Clica Camaquã, o Campeonato Gaúcho, o Grêmio perde para o Caxias por 2-1, mas é tricampeão gaúcho. O tricampeão gaúcho deste domingo, na Arena do Grêmio, pela vantagem, placar agregado de 3-2, o tricolor abriu o placar cedo, aos 14 minutos, com Diego Souza, mas sofreu um empate no final da primeira etapa com o Laércio aos 42 minutos e levou a virada aos 25 minutos com o gol de Bruninho, precisando de mais um gol para levar a partida para os pênaltis. A equipe caxiense tentou ensaiar uma pressão, no entanto, esbarrou na defesa gremista. Com o título, o tricolor voltou a repetir o tricampeonato gaúcho que não conquistava há 30 anos. Esse também é o 7º título do técnico Renato Portaluppi em sua terceira passagem pela equipe gremista. Mas olha ali, o tricolor encabeçou o tricampeonato, Renato segue fazendo história. E a piada e a flauta que não podia faltar, tu sabe qual foi, Beto Guidini? Fale. Que se fosse fácil ia ser Grenal, mas contra o Caxias é mais difícil. Recebi essa. Fortes emoções no final do Campeonato Gaúcho, que já dá por encerrada a sua edição de 2020, e agora os times seguem se concentrando no Brasileirão e principalmente na Libertadores, que também vai recomeçar. E falando um pouquinho de internacional, pelo portal do Globo Esporte, sem resposta, o Inter segue a vida e vai desistir
de contratação de Alexandre Pato. O clube gaúcho apresentou uma proposta ao atacante na semana passada, mas não recebeu um posicionamento sobre a decisão aí de aonde vai Alexandre Pato e acertou com o uruguaio Abel Hernandes, né, fazendo com que abrisse mão dessa contratação. E segundo o portal Globo Esporte, o Grêmio faz proposta de 15 milhões de reais para contratar Kleber, centroavante do Ceará. O novo centroavante do Grêmio pode ser Kleber, xodó do Ceará em 2020, conforme apurou o GE. O tricolor fez uma proposta de 15 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do atacante. O clube gaúcho admite que sondou o jogador, mas nega qualquer oferta, até porque ele já atuou na Copa do Brasil e não poderia ser usado na competição. O Vozão também não confirma a informação. E agora uma informação curiosa: 5 árbitros brasileiros irão desfalcar a CBF durante o campeonato por conta de assinarem exclusividade com os protocolos da Libertadores. A informação é do portal UOL. Um deles é Anderson Daronco, mais 4 árbitros e 6 auxiliares vão ter contrato de exclusividade com a Conmebol para apitarem a Libertadores. Isso é por conta aí dos protocolos adotados pela Confederação Sul-Americana de Futebol para evitar o trânsito de árbitros em diferentes jogos e direcionar aí a arbitragem somente para a competição, visando a proteção dos atletas e dos protocolos sanitários. E segundo o portal UOL, Dorival Júnior é demitido do Atlético Paranaense e o interino assume. O Atlético Paranaense demitiu no início da tarde o treinador Dorival Júnior no comando da equipe masculina e escalou o auxiliar técnico Eduardo Barros para assumir o time interinamente. O Atlético agradece a Dorival Júnior pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade da carreira, disse o clube em nota. E uma informação boa para você que gosta de acompanhar o futebol internacional. A Band fez uma proposta para ter os direitos de transmissão do campeonato italiano em TV paga e em TV aberta. O campeonato não é transmitido desde que a DAZN desistiu do contrato de concessão e as informações foram apuradas pelo R7 e pelo UOL Esportes. A conversa é animada, mas o assunto é tratado interinamente como uma negociação bastante complicada. E segundo o portal UOL, Thiago Silva será o 17º brasileiro a jogar no Chelsea. Prestes a completar 36 anos, o zagueiro Thiago Silva acertou rápido seu destino após ter seu contrato encerrado com o PSG e fechou com o Chelsea por uma temporada. O vice da Liga dos Campeões, com o time francês no último domingo, Thiago se apresentou na sexta-feira ao clube inglês, que contará com seu 17º jogador brasileiro em sua história. E agora uma informação do esporte, o bruxão, ele aí, o rei do rolê aleatório. Ronaldinho Gaúcho celebra a sua liberdade e anunciou, Beto Guidini, um filme sobre a sua vida. Depois de 6 meses preso no Paraguai, ele volta ao Brasil com novidade. No Twitter, celebrou a liberdade e anunciou que vai fazer um filme autobiográfico sobre várias situações e circunstâncias. E isso deixou a internet polvorosa no último final de semana. Todo mundo quer saber o que Ronaldinho Gaúcho vem programando por aí. E a Fórmula 1 tem novidades, Beto? Isso mesmo. Segundo o portal Motorsport, a Fórmula 1, a organização do GP da Holanda, considera a corrida na final de 2021 para fãs que possam comparecer à prova. A pista que receberá o GP da Holanda de Fórmula 1 pela primeira vez desde 1985, Zandvoort, está aberta a possibilidade de uma data posterior no calendário da categoria em 2021 para que os fãs possam comparecer. O traçado, que obteve sua licença no grau 1 da FIA, nesta semana deveria retornar à Fórmula 1 no início deste ano, mas a pandemia do Covid-19 forçou o cancelamento da corrida. E agora a gente recebe a chamada externa de Monalise Canali, diretamente do gabinete de José Carlos Breda, para falar sobre as novidades do distanciamento controlado e também as informações sobre a cogestão.
papel que a Amesne vem exercendo de forma decisiva. Bom dia, Monalise. Bom dia, prefeito Breda. Quais são as boas notícias para a região nessa segunda-feira? É isso mesmo, Thiago. Estamos aqui com o prefeito e o presidente da Amesne, José Carlos Breda, ele que vai comentar com a gente sobre esse novo modelo de cogestão a partir do momento que o município e uma região entra em bandeira vermelha. Bom dia, prefeito. Muito bom dia a todos. Tem uma boa notícia hoje. Agora já, inclusive, acho que muitos prefeitos ainda não sabem, nesse final de semana, o nosso plano de cogestão, o nosso plano intermediário, quando estivermos em bandeira vermelha, já foi aprovado. Então, ele está no site do governo do estado e ele funciona, digamos assim, como um intermediário, embora ele seja muito mais próximo da bandeira laranja, um intermediário entre a bandeira vermelha e bandeira laranja. Então, quando surgir, esperamos que isso nunca aconteça, da Serra voltar para a bandeira vermelha, já que estamos na 5ª semana em bandeira laranja, mas se voltar para a bandeira vermelha, nós podemos adotar um modelo de cogestão, modelo intermediário. Então, a princípio, terminou aquele horror do final de semana, em que o comércio e os prestadores de serviço esperavam, puxa, agora segunda-feira vou ter que fechar, terça não vou poder abrir, toda aquela situação. Agora, o modelo de cogestão está em funcionamento, está aprovado, melhor dizendo. O que precisa para estar em funcionamento? Cada prefeito precisa publicar o seu decreto hoje e incluir no site do seu município o modelo de cogestão, as tabelas com os protocolos, enfim, um parecer técnico que está disponível no site da Amesne, para que, a partir disso, quando estiver em bandeira vermelha, possa ser adotado. Isso foi um avanço muito importante, uma conquista da Amesne, que lá atrás fez aquela bandeira vinho, que deu toda aquela polêmica. Era um modelo de cogestão e que, a partir disso, o governo também passou a adotar e que outras regiões já estão adotando. Por que a Amesne encaminhou-se agora? Porque nós estávamos na bandeira laranja e nós damos tempo para os municípios se adequarem. Dos 49 municípios, 41 aderiram, esses então estão aptos a, fazendo aquilo que eu disse há pouco, publicar o decreto hoje, inserir no seu site, a tabela, o protocolo, enfim, poderá usufruir deste benefício, digamos assim, que é um modelo de cogestão possibilita aos municípios da Serra Gaúcha. Ele foi encaminhado, foi aprovado sem nenhuma restrição, sem a requisição de nenhum documento, que nos deixa bastante contente, tendo em vista que a Amesne, via o seu observatório, agora o comitê, ele fez um trabalho muito bom e que fez com que os técnicos do estado também avalizassem. Na verdade, a Amesne também serve de modelo a outras regiões. E, presidente, seguinte, a gente sabe que toda semana a gente tem atualizações do estado com relação à pandemia. A Amesne, como encontra-se a região da Amesne no dia de hoje? Pois a gente sabe, como o senhor já disse, é a 5ª semana consecutiva em bandeira laranja, e isso mostra que os números, eles não são os piores, né? Ele estabilizou num nível um pouco alto, mas com tendência de queda. Então, hoje, nós continuaríamos, se fosse hoje calculado, em bandeira laranja, hoje, segunda-feira. Então, há sim essa tendência, digamos assim, de permanecer na bandeira laranja. E um dos indicadores, um dos fatores que tem chamado a atenção na prática é que está dando resultado aqui em Cotiporã, em Veranópolis, Bento Gonçalves, Garibaldi, vários municípios, é o tratamento precoce. Ou seja, tratar logo da doença e não esperar ficar em casa para quando ficar mais ruim, digamos, com sintomas piores, procurar o posto ou a unidade de saúde. Então, isso também é um fator que, acredito, vai ajudar que nós melhoremos na nossa região. Hoje, 31 de agosto, seria o dia de volta às aulas, né? Entrando em outro assunto que possivelmente virá à tona nesses próximos dias no decorrer dessa semana. Com relação à Amesne, qual é o posicionamento diante da volta às aulas, de hoje ser, era para ter sido, na verdade, o primeiro dia de volta às aulas? A Amesne
por coerência, tendo em vista que foi uma das pioneiras que defendeu a flexibilização, o retorno de suas atividades, não poderia agir diferente em relação à volta às aulas. O que nós solicitamos ao governo do Estado, que foi o que propôs o retorno, até nos surpreendeu pela rapidez da proposta de retorno às aulas, que seria hoje, e que as discussões não possibilitaram isso, é que o governo do Estado diga, com fundamentação técnica, científica, aos municípios, às regiões, a partir de quando eles podem iniciar. A partir disso, cada município, de acordo com o seu plano, de acordo com a sua realidade, reiniciará as aulas no seu devido tempo. E aí uma outra questão final, que eu vejo às vezes muita polêmica, não pode. Os pais, os responsáveis, é que dão a última palavra se sentirem seguros ou não enviarem seus filhos para a escola. Muito bem. A gente agradece pelas informações, por essa atualização, né, nos fatos desse novo modelo de cogestão que estará disponível a partir de hoje, né, que está disponível, também por conta da volta às aulas. Lembrando sempre que esse link externo tem apoio de Kiron, Centro Cultural. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, cursos superiores da Cruzeiro do Sul, ginástica do cérebro, dentre tantos outros cursos que possam suprir com alguma das suas necessidades. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Muito obrigado, Moralize, muito obrigado, Matheus, e muito obrigado ao presidente da MESN, José Carlos Breda, por essas informações sobre o novo modelo de cogestão autorizado a funcionar pelo governo do estado. E seguimos na bandeira laranja. Nós vamos por um rápido intervalo. Na sequência, o estado, a serra e a região. Os fatos e as notícias que ocorrem mais perto da gente. Agora 9h02. Conecta News, Conecta Mais Web TV, conectando você. Dom Antônio é empório de carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. O seu crescimento, a sua estabilidade, a sua credibilidade começam com o primeiro passo. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior Cruzeiro do Sul. Kiron Centro Cultural, presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move. Lions Clube de Nova Prata apresenta Chá Beneficente em prol à Liga Feminina de Combate ao Câncer, dia 27 de setembro, no Salão Paroquial de Nova Prata. A qualidade de sempre, agora na sua casa, com porções individuais para retirada. Fique em casa e continue apoiando essa causa. Apoio Conecta Mais. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos.
peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. Músicas, convidados e bom humor. Benais, toda quinta na Conecta Mais. Retornando ao vivo para você com os principais fatos que se tornam notícia para falar sobre estado, serra e região. O Conecta News recebe o apoio de Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Kiron Centro Cultural, Dom Antônio Empório de Carnes, GB Vidros, há 15 anos no mercado, Preto Veículos, representante Chevrolet, Adilnet Telecom, tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região, e Unimed Vale das Antas, que transmitem todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, o seu jornal de notícias, o seu jornal de informações, com credibilidade e muito bom humor, não é mesmo, Beto Guidini? Isso mesmo, Thiago. Agora 9 horas e 7 minutos. A previsão do tempo para esta semana é de chuva para o estado do Rio Grande do Sul. Hoje aqui em Nova Prata, para a temperatura pode chegar aos 18 graus. Apesar da chuva, na quarta-feira a temperatura pode chegar aos 27 graus. Neste momento fazem 10 graus aqui em Nova Prata. E agora nós vamos para as notícias no nosso estado. Começamos pelo portal Correio do Povo. O governo do Rio Grande do Sul recebe 7 pedidos de reconsideração de bandeiras. O mapa preliminar da 17ª rodada do distanciamento controlado recebeu nas últimas 36 horas 7 pedidos de reconsideração de municípios e de associações regionais. Não houve recursos de recuo da bandeira laranja, risco médio, para amarela, risco baixo. Todas as solicitações são de regiões preliminarmente em vermelho, risco alto, que pedem a permanência na cor laranja. Esse é o número menor de pedidos de reconsideração desde que a possibilidade foi criada há 10 semanas. E a gente segue com informações falando sobre a economia do estado do Rio Grande do Sul. Em uma pesquisa encomendada pela Fiergs, a Federação da Indústria Estadual, mostra uma alta da produção e um avanço do emprego. As sondagens vão trazendo expectativas dos setores industriais sobre investimentos nos próximos meses e uma possível reestabilização de todo o setor econômico e industrial. Os números são recebidos com um bom humor pela Fiergs e também aí com o mercado com alta receptividade a partir dos bons indicadores trazidos pela economia. Basta agora esperar, né, Beto Guidini, que os indicadores se tornem realidade, que as indústrias invistam e que o emprego e a renda retomem o seu patamar de crescimento tão aguardado pelo cidadão gaúcho. Agora falando sobre o clima. Segundo o portal Clima Tempo, o clima frio no feriado de 7 de setembro. Estamos no último mês de inverno de 2020. A primavera no Hemisfério Sul vai começar oficialmente no dia 22 de setembro. O frio ainda poderá surpreender nas últimas semanas deste inverno, com o avanço de fortes frentes frias. Porém, as novas massas polares, mesmo intensas, não devem conseguir atingir o Brasil com a força e abrangência dessa grande onda e frio que passou pelo país entre 19 e 23 de agosto. A tendência agora é que o ar frio intenso atue sobre o extremo sul do Brasil, atingindo especialmente aqui o Rio Grande do Sul. E informação para esta segunda-feira de quem busca novas oportunidades pelo portal Estafeta. O destaque são os concursos públicos, as ofertas que estão disponíveis e com inscrições abertas nessa segunda-feira. De acordo com o portal, 12 concursos estão com processos seletivos para o estado, distribuindo 47 vagas em 5 prefeituras e 2
instituições, né? Uma delas, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis e o Sebrae de Porto Alegre. As oportunidades são destinadas a candidatos que tenham desde ensino fundamental incompleto até ensino superior completo, e o salário, o maior registrado, é de 12 mil, oferecido na Prefeitura de Osório para o cargo de médico. E segundo o portal Gaúcha ZH, a chuva frustra o retorno do BRIC da Redenção neste domingo. Após mais de 5 meses sem expor, donos de bancas deviam aguardar mais uma semana que retomar as atividades. O mau tempo que atingiu Porto Alegre na noite de sábado adiou por mais uma semana o retorno do BRIC da Redenção, suspenso desde 15 de março. E as informações, porque, de acordo com o portal Estúdio FM, o governo inaugura a Penitenciária Estadual de Sapucaia do Sul. Essa nova obra foi inaugurada na última sexta-feira e comporta 600 vagas masculinas no regime fechado para a região metropolitana. Essas obras iniciaram em janeiro de 2019 e é o único presídio no país entregue durante a pandemia. Participaram da cerimônia o governador Eduardo Leite e o secretário de Justiça e Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior. E o principal motivo da penitenciária ser instalada é desafogar as vagas do já superlotado presídio central. Segundo o portal Repórter, o DAER recupera rodovias interpraias no litoral norte. Mais de 60 quilômetros de asfalto serão restaurados na ERS 786, no litoral norte. O Departamento de Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER, vinculado à Secretaria de Logística e Transporte, deve concluir as obras antes da temporada de verão 2020-2021. E um fato inusitado para você, nós falamos da última sexta-feira, em entrevista exclusiva com o deputado Dirceu Franciscon, sobre a reforma tributária do estado do Rio Grande do Sul. E a notícia que vem de Ijuí, desse último final de semana, é que os proprietários de veículos antigos estão organizando um protesto contra a cobrança de IPVA. Na proposta de Eduardo Leite, carros com até 40 anos de fabricação teriam que pagar de 3% a 13,5%. E muitos gaúchos que têm carro velho e antigo, que são duas coisas diferentes, né, Beto Guidini? Exatamente. Estão organizando um protesto para não voltarem a arcar com essa taxa tributária. Então, bastante polêmica vem por aí. Beto, tu prefere que te chamem de velho, de antigo ou de usado? Usado. Tá bom, né? Fica melhor. E segundo agora notícias da Serra, né? Segundo o portal Estúdio FM, a Serra é classificada na bandeira laranja no mapa preliminar do governo estadual. Nesta sexta-feira, dia 28, o mapa preliminar do modelo de distanciamento controlado classificou a macro-região da Serra na bandeira laranja. Esta é a quinta semana consecutiva em que a localidade apresenta uma melhora nos indicadores, podendo permanecer na delimitação de risco médio. Mesmo que o cenário esteja mais positivo, é extremamente importante que se continue sendo tomados os cuidados necessários por todos para barrar o avanço do vírus. E também falando sobre Caxias do Sul, por meio de campanha, a Prefeitura solicita que os cidadãos não deem esmolas a pedintes nas sinaleiras. A Fundação de Assistência Social reforça que o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade é disponibilizado de diversas formas. E uma campanha lançada pela Prefeitura pede que, abre aspas, não dê esmola, promova o resgate da cidadania. Deve ser uma das frentes exploradas a partir de agora em Caxias, visando diminuir o número de pedintes nas sinaleiras. E segundo o portal Pioneiro também, Caxias do Sul irá propor ao Estado a municipalização do trecho da RS 453. O secretário de Trânsito de Caxias do Sul irá propor ao governo do Estado a municipalização de um trecho de 5 quilômetros da RS 453 no acesso à cidade. O segmento começa no chamado Viaduto Torto e segue até as proximidades dos bairros Medianeira e Cinquentenário. O tema será apresentado pelo secretário Afonso Wellenbrink ao diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem do DAER, de Luciano Faustino, em uma reunião que está para ser marcada. A proposta vai integrar um pacote com outros trechos rodoviários
sobre os quais o município pretende assumir o controle. A justificativa é que a Prefeitura tem mais condições de realizar a manutenção das vias, que atualmente concentram somente o trânsito local. E olha essa informação, Beto Guidini, para a região das Hortênsias, mais especificamente em Gramado. A rua coberta vai ter monitoramento eletrônico em tempo real para evitar aglomerações. Isso quer dizer, Beto, cercamento eletrônico. Um sistema moderno instalado que emite aí ondas de frequência pelo número de aparelhos celulares ligados, vai emitir um alerta em tempo real quando esse número ultrapassar 320 aparelhos no mesmo local. E os órgãos de segurança irão se deslocar. Estruturas semelhantes foram instaladas na Praça das Etnias e também no Lago Negro, importantes pontos turísticos de Gramado. E segundo o portal Pioneiro, ao contrário da maioria, 3 cidades da Serra querem cumprir medidas da bandeira vermelha. Bom Jesus, Monte Alegre dos Campos e São José dos Ausentes abriram mão de aderir aos protocolos intermediários quando houver classificação de alto risco de contaminação da região. Ao menos esses 3 municípios decidiram que, quando forem classificados na bandeira vermelha do sistema de distanciamento controlado, vão cumprir as regras do Estado. Bom Jesus, Monte Alegre dos Campos e São José dos Ausentes abriram mão de aderir a protocolos intermediários quando houver a classificação de alto risco de contaminação da região. E por isso não assinaram o documento enviado pela Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a MESNI, ao Estado. E informação agora sobre a nossa região, as principais notícias do final de semana. E nós começamos pelo portal Pioneiro. 8 hospitais recebem medicamentos com kit de intubação enviados pelo governo do estado. E os hospitais de Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Garibaldi, Gramado, Nova Bassano, Nova Prata, Vacaria e Caxias do Sul receberam anestésicos, relaxantes musculares e até a próxima segunda-feira também devem receber o restante dos kits. Em Caxias, os beneficiários foram o Virvi Ramos e outras cidades apenas que possuem uma instituição hospitalar. A entrega dos medicamentos começou na última quinta-feira. E segundo o portal O Estafeta, uma das vítimas do acidente com ônibus é natural de Nova Prata. Um ônibus da Unesul, que saiu de Caxias do Sul às 13 horas da sexta-feira no destino a Foz do Iguaçu, tombou por volta das 0h30 do sábado, no quilômetro 87 em SC 489, em Xanxerê, no oeste catarinense. 2 pessoas morreram e pelo menos 20 ficaram feridas. As causas do acidente ainda não estão sendo apuradas. O Instituto Geral de Perícias, o IGP de Santa Catarina, informou que as identidades dos mortos eram Cleimar Antônio Dallagnol, de 60 anos, aqui de Nova Prata, e Pedro Richard Vargas, de 25 anos, de Pato Branco, no Paraná. E uma informação aí para o trânsito de todas as nossas cidades. Um controlador de velocidade foi instalado aí no trevo norte de Nova Prata. Na última sexta-feira foi instalado na BR-470. Em uma reunião entre o DENIT e as autoridades públicas, foi entregue um abaixo-assinado solicitando aí por moradores próximos ao trevo providências para evitar acidentes no local. E agora, então, um controlador e a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. E segundo o portal Estúdio FM, Veranópolis recebe doação de EPIs do consulado japonês. O município de Veranópolis recebeu na última semana uma doação do consulado japonês por meio do Dr. Emílio Miraguchi, um dos maiores autoridades em geriatria e responsável por diversos estudos na área de Veranópolis. São 15 caixas contendo EPIs com máscaras e aventais que serão destinados a unidades da saúde do município. Esses equipamentos proporcionarão mais segurança aos profissionais da saúde que estão na linha de frente ao combate à Covid-19. E uma última informação sobre infraestrutura na cidade de Veranópolis. Novas placas foram instaladas no interior e em todas as localidades pela Secretaria de Obras e Infraestrutura, né? Todas essas comunidades foram contempladas para renovar aí as placas de organização do interior. Para você saber em qual capela você está,
e para qual está indo. Obras importantes aí que a gente sempre ressalta, melhorias para as localidades do interior também se fazem importantes. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Boletins. Recebi. Não, vamos no próximo bloco. Tá, pode ser. Porque nós temos matéria, temos boletins epidemiológicos, temos as atualizações, Polícia Federal nas ruas cumprindo mais de 600 mandados de busca e apreensão em uma operação conjunta contra o PCC. Tudo isso no próximo bloco e os boletins epidemiológicos com Beto Guidini. Isso mesmo, Thiago. Agora 9h20. A nossa reportagem foi até o município de União da Serra para contar para você a história de Giancarlo Araldi, um adolescente de 16 anos que, mesmo com muita dificuldade, não deixou seus estudos em segundo plano nesses tempos de distanciamento. Vamos conferir essa matéria. Conecta News, Conecta Mais Web TV, conectando você. Esforço, dedicação e força de vontade. Nessa reportagem você confere a história de Giancarlo Araldi, um adolescente de 16 anos que faz o 2º ano do ensino médio aqui no município de União da Serra e que conta pra gente quais foram as readequações diante dessa pandemia para conseguir realizar as tarefas da escola. Eu estou no 2º ano do ensino médio e em dias normais, para ir para a escola, o transporte chega aqui mais ou menos 5h50 e me traz de volta, chego em casa às 11h30. Mais ou menos deve dar uns 11 km, 12. Ficando em casa, veio as aulas online e eu não tinha como fazer os trabalhos em casa, por causa que não tinha internet. Aí eu subi aqui em cima, que aqui pegava sinal de 4G para poder enviar os trabalhos. Quando dava tempo eu subia com ele, né? Mas a maioria é ele que ia, só ele lá pra cima, né? Então ficava difícil pra nós, né? A gente se preocupa ficar de noite, né? Então cumprir, às vezes muita chuva, às vezes muitos, dá bastante raio, né? Às vezes eu chegava aqui 4h30 e voltava pra casa 8 horas, por causa de, às vezes tinha 3, 4 trabalhos pra entregar. Dá mais ou menos 1 quilômetro. Com a internet em casa melhorou bastante, que daí eu não precisava mais subir o morro e ficava mais fácil porque eu podia entregar até os trabalhos mais tarde, um pouco. Daí ele não precisa, né, tá subindo pra lá e pra cá, né? Pelo menos tá mais em casa, a gente tá mais tranquilo, né, tudo mais fácil pra ele fazer os trabalhos em casa, né. Aí eu podia ficar em casa ajudando um pouco mais o pai. Eu sempre trabalhei na agricultura, né, sempre fui agricultor desde pequeno, né. Trabalhei um pouco na cidade, agora na agricultura de novo. E é a minha rotina, é assim. Eu acompanho ele, mas cuido da casa, né? Quando precisa dar uma mão para ele, eu ajudo e assim. Tô pensando em seguir um curso de mecânico ou engenharia mecânica. E daí ele vai realizar o sonho dele, né? Vai continuar o estudo, que é o que a gente sempre deseja para os filhos, né? O que a gente não teve, eles terem, né? Uma boa formação. É um piá que, como é que eu digo, vale a pena, né, por tudo que ele faz, né, sempre em casa, ajuda a gente, não tivemos problema no colégio nunca com ele, graças a Deus, né, então, as notas dele é boa, então vale a pena, né, investir um pouco em cima. É um ótimo filho, estudioso, não deu trabalho, bem tranquilo. Bom, eu agradeço muito meus pais pelo investimento, que é uma coisa que eu pretendo retribuir trabalhando bastante e devolver tudo que eles fizeram para mim até agora. O maior incentivar os filhos, né, a estudar, ser bem educado, que eu sempre ensinei para eles que o colégio é a segunda casa e os professores são os segundos pai e mãe, né? Então tem que ter respeito e interesse. Né? Que nunca desista, né? Sempre foca no que quer e não deixe se abater por nada. Sempre um jeitinho você dá. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas você dá um jeito. Né?
A escola é a Escola Estadual de Ensino Médio Ricardo Francisco Gasparim e fica em União da Serra, Vila Oeste. Meu nome é Robledo Leonildo Zufo, sou diretor da Escola Estadual de Ensino Médio Ricardo Francisco Gasparim, aqui da cidade de União da Serra. O Jean aqui na escola, ele é um aluno extremamente caprichoso. É um aluno muito dedicado com relação ao seu aprendizado. Ele sempre realiza tudo o que os professores desejam, principalmente sem aquela reclamação da fase de adolescência que eles têm. Isso é importante para um aluno que está nessa fase bem difícil e complicada, mas o Jean é um exemplo que deve ser seguido como aluno, não só para nossos aqui de União da Serra, como da nossa região. Aqui no nosso município, nós somos um município que tem uma extensão territorial muito grande. É muito demorado para fazer o transporte escolar. Então, o transporte inicia sempre no mínimo 1 hora de antecedência para poder trazer os alunos para a escola. Nós temos 2 escolas aqui no município de União da Serra, mais a escola de educação infantil. A Escola Estadual de Ensino Médio Ricardo Francisco Gasparim é uma escola que tem mais de 80 anos de história aqui no nosso município. Já formou diversos prefeitos, não só do nosso município, mas de outros municípios da nossa região e de outros estados. Então ela tem uma bela história para ser contada. Aí logo mais estaremos comemorando os 90 anos, daqui a 2 anos. Então é extremamente importante e muito comemorativo para nós lembrar desse evento. Sem dúvida nenhuma, o Jean é um exemplo que deve ser seguido não só para os nossos alunos aqui da escola e do nosso município, mas de toda a região. Um aluno humilde, que dentro das suas dificuldades, driblou elas e está fazendo as atividades no meio dessa pandemia em que vivemos nesse ano inesperado, um ano histórico que entrou para a história como um ano diferente, mas que, sem dúvida nenhuma, o que eu tenho a dizer é que nós precisamos, como professores, incentivar esse aluno, incentivar com que todos façam da mesma forma, sendo dedicados, mas principalmente que façam a diferença no nosso município. Eu tenho certeza que o Jean, aonde ele for trabalhar, a profissão que ele escolher, será um ótimo profissional. Que nunca desista, né? Sempre foca no que quer e não deixe se abater por nada. Sempre um jeitinho você dá, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas você dá um jeito. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, Fogo Graúdo, assado e milonga.
O seu crescimento, a sua estabilidade, a sua credibilidade começam com o primeiro passo. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior Cruzeiro do Sul. Kiron Centro Cultural, presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move. A Service Contabilidade, empresa que há 25 anos atua na região, está aliando experiência e inovação para oferecer ainda mais serviços e proteção aos seus clientes. Por isso, hoje vamos falar sobre contabilidade eleitoral. Uma das ferramentas mais importantes para garantir a transparência das contas públicas é a contabilidade eleitoral. Em novembro, os eleitores vão escolher os prefeitos e os vereadores, mas a eleição não é feita somente pela campanha ou pelo voto. Uma das ferramentas principais que garantem a transparência das contas públicas é justamente a contabilidade eleitoral. Nós, da Service Contabilidade, firmamos uma parceria com a Essente Jus, que é a maior rede de contabilidade eleitoral do Brasil. Temos profissionais capacitados e com experiência para garantir tranquilidade na hora da prestação de contas dos candidatos. Também oferecemos à sociedade mais uma ferramenta de transparência eleitoral. Estamos à disposição, contem conosco. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Músicas, convidados e bom humor. Benais, toda quinta na Conecta Mais. Retornando ao vivo para você, prezado telespectador, para o último bloco do Conecta News dessa manhã de segunda-feira, o último dia de agosto do ano de 2020. E a gente sempre conta com o apoio de Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Kiron Centro Cultural, Dom Antônio Empório de Carnes, GB Vidros, há 15 anos no mercado, Preto Veículos, representante Chevrolet, a Dionet Telecom, Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região, e Unimed Vale das Antas, os nossos apoiadores. E hoje à noite, 21 horas, entrevista com Sônia Reginato, e logo mais às 22 horas estreia o novo programa Papo Reto, a gurizada falando o que pensa aqui na Conecta Mais. Beto Guidini, é com você. Agora 9 horas e 33 minutos. Antes de iniciarmos os boletins, um abraço para Dai Rebelato e Inês Reginato, que estão nos acompanhando aqui pelo Conecta News. A previsão do tempo para essa semana é de chuva para o estado do Rio Grande do Sul. Hoje, aqui em Nova Prata, a temperatura pode chegar aos 18 graus. Apesar da chuva, na quarta-feira, a temperatura pode chegar aos 27 graus. Neste momento, aqui em Nova Prata, 11 graus. E vamos aos boletins epidemiológicos da nossa região. Começamos por Nova Prata. Nova Prata tem confirmados ativos 30 pessoas, recuperados 449, óbitos foram 4, recuperação domiciliar 28, confirmados no hospital 2, internações em enfermaria 1, óbitos foram 4, aguardando resultados 31 e isolamento domiciliar 214. Pela cidade de Fagundes Varela, casos confirmados 13, casos curados 4, casos ativos 9, exames realizados foram 197. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos 7, pacientes curados 36, total de casos confirmados 43, cotiporanenses em isolamento domiciliar 22, exames realizados foram 417. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos, não temos nenhum. Casos em isolamento domiciliar 11,
Casos confirmados foram 26. Casos curados, também 26. Casos suspeitos, 4. E casos descartados foram 47. Pela cidade de Nova Bassano, casos confirmados, 316. Casos curados, 301. Casos negativos, 600. Casos hospitalizados, não temos nenhum. Óbitos foram 2. Casos em isolamento e monitorados, 242. Pela cidade de São Jorge, isolamento domiciliar 16, confirmados por exame 137. Internados em UTI 2, curados 132. E óbitos aconteceram 2. E pela cidade de Paraí, casos confirmados 304, casos curados 243, internações 6 e óbitos foram 3. Em monitoramento, 141 pessoas. Muito bem, Beto Guidini, os números da nossa região. E você também teve a oportunidade de conferir essa excelente matéria aí sobre União da Serra, o adolescente de 16 anos que não abre mão de estudar apesar de todas as suas dificuldades. Esse conteúdo humanizado faz parte da pauta de programação da Conecta Mais, para mostrar que a nossa região também desponta com casos particulares que merecem atenção nesse bárbaro frenesi que o mundo globalizado nos traz. E no finalzinho desse bloco tem outra matéria especial para você que começou a dieta nesta segunda-feira, né, Beto Guidini? Isso, sempre é marcado pela segunda, né? A segunda da dieta. E agora a gente traz para você as principais atualizações até este momento por todos os portais de notícia das mais variadas formas. E nós começamos por um caso aí pelo portal Estúdio, um passofundense, né? Uma pessoa natural de Passo Fundo foi presa carregando mais de 10 toneladas de maconha em um caminhão no Mato Grosso do Sul. Esse fato ocorreu no dia de ontem, domingo, na BR-277, na cidade de Irati. Por volta das 9h30 da manhã, os agentes da PRF realizavam fiscalização e abordaram um motorista com um caminhão que vinha da região de Ponta Porã. E aí, após fazer a fiscalização, constataram que ele carregava 10 toneladas de droga. Ele foi preso, ele tinha 44 anos e é residente de Passo Fundo e informou que desconhecia o carregamento que estava levando. E segundo o portal Jornal NH, brigadianos são agredidos ao encerrar festa em Sapiranga e usam armas de choque. Chamada para averiguar som alto, gritaria e aglomeração no bairro Novo Horizonte, em Sapiranga, a Brigada Militar precisou usar armas de choque na noite do sábado, dia 29, contrariando com o fim da festa clandestina na rua Quero Quero por volta das 19 horas. Um grupo partiu para cima dos policiais com agressões e teve que ser contido na base da descarga elétrica. Havia mais de 50 pessoas no local. E a gente segue falando das peripécias de Wilson Witzel porque ele segue sendo notícia. E pelo portal CNN, antes de ser afastado e nos últimos 60 dias sob comando do estado do Rio de Janeiro, de acordo com fontes, ele tentou marcar a todo custo, Beto Guidini, uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. E a intenção seria evitar operações da Polícia Federal que envolvessem o governador ou a sua esposa. Em junho, Witzel fez um aceno para retomar o diálogo com o presidente Jair Bolsonaro durante uma entrevista. A tentativa, no entanto, fracassou e os contatos feitos por assessoria também fracassaram. O Palácio do Planalto não confirmou pedidos de reunião e o presidente Jair Bolsonaro não quis se pronunciar sobre o assunto. E segundo o portal Estafeta, o Papa Francisco doou equipamentos para o tratamento da Covid-19. O Papa Francisco doou 18 respiradores e 6 aparelhos de ultrassom portáteis a unidades hospitalares do Brasil para o tratamento e terapia intensiva de pacientes e contaminados pela Covid-19. No Rio de Janeiro, o Hospital São Francisco da Providência de Deus, HSF, recebeu 4 ventiladores e um ecógrafo, um tipo de ultrassom portátil. Os equipamentos foram enviados ao Brasil pelo Papa Francisco por meio de uma parceria da Santa Sé com a empresa Hope Online Association, especializada no setor. O Hospital São Francisco, na Providência de Deus, o único a receber a doação dos aparelhos no Rio de Janeiro, já era conhecido do Papa
em 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude, e visitou a unidade. Atualmente, 15 pacientes diagnosticados com a doença estão entre tratamento no HSF, sendo 9 na CTI e outros em leitos de internação. E informação sobre o trânsito pelo portal Estúdio. Na tarde de ontem, um veículo acabou caindo da ponte entre Paraí e São Domingos do Sul. Foi por volta das 17 horas e 30 minutos. A ponte que corta o Rio Carreiro, o motorista acabou perdendo o controle na altura da Capela de Navegantes. E de acordo com o fato apurado, ele acabou caindo da pista e caiu no rio. E o acidente teve somente danos materiais. E segundo o portal Estafeta, o casal é atingido por disparo de arma de fogo em sua residência em Veranópolis. O casal foi vítima de disparo de arma de fogo no bairro Santo Antônio, em Veranópolis, por volta das 21 horas do domingo, dia 30. Segundo informações de populares, o caso ocorreu na rua Ademir Simoneto. O casal estava no interior da residência quando teriam sido atingidos. Ambos foram encaminhados por vizinhos ao Hospital Comunitário São Pellegrino Laziose. E ainda não foi divulgado o estado de saúde das vítimas. E agora uma atualização para você, porque a Polícia Federal está nas ruas nessa manhã e dissipa aí mais de 600 mandados em uma operação contra o PCC. E a Justiça já bloqueou mais de 252 milhões de reais. Integrantes do grupo que estão detidos em presídios federais recebiam auxílio mensal por terem ocupado cargos em alto escalão. E a Polícia Federal na manhã de hoje saiu cedo aí com vários mandados de busca e apreensão em diversos estados do Brasil e nós vamos atualizando na sequência para você essa informação. Segundo o portal Estúdio FM, bombeiros socorrem vítimas de acidente com jipe de trilha neste domingo em Vacaria. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, com sede em Vacaria, recebeu um chamado para atendimento de uma ocorrência de acidente veicular na tarde de domingo, dia 30, na localidade de Bela Vista, no interior, distante aproximadamente 40 quilômetros do quartel de Vacaria. A vítima pilotava um jipe, o qual estava abrindo estradas e trilhas na mata, quando perdeu o controle e acabou capotando, sendo arremessado para fora do veículo em um barranco de aproximadamente 10 metros de altura, em local de difícil acesso. Para chegar até o local foi necessário a ajuda de um trator, pois as viaturas dos bombeiros já não tinham mais capacidade de trafegar, visto a dificuldade de acesso. A guarnição, ao chegar na vítima, realizou devidamente a avaliação e imobilização e, com o apoio da equipe do SAMU e da Polícia Rodoviária Federal e populares, fez o içamento da mesma até a estrada, onde foi transportada em um reboque de trator até a viatura do SAMU e encaminhada ao hospital. E falando ainda, Beto, sobre a operação da Polícia Federal pelo portal Giro de Gravataí, nesta mesma operação, membros aí também acabaram membros da Polícia Federal, passando por Gravataí, cumprindo mandados de busca e apreensão. Essa operação contra o 1º Comando da capital está sendo desencadeada nesse momento em 19 estados brasileiros, com 1.100 policiais cumprindo mandados de busca e apreensão e mandados de prisão em endereços concebidos como de criminosos vinculados ao PCC ou de familiares e empresas de fachada que faziam o movimento de lavagem de dinheiro. Também ocorrem aí mandados em Alvorada, Canoas e Charqueadas aqui no Rio Grande do Sul. E, segundo o portal G1, a Polícia Federal cumpre 600 mandados em operação contra a facção criminosa e a Justiça bloqueia até 250 milhões de reais. Muito. É a mesma, né? Isso é a mesma. E isso vai de reflexo, né, Beto? Um comentário rápido que a gente faz para você aqui. Na última quinta-feira, nós fizemos a cobertura da live do presidente Jair Bolsonaro e na sexta trouxemos as informações resumidas para você. Uma das informações que ele traria é que as operações da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, nas fiscalizações das estradas e as operações ostensivas da Polícia Federal
no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado teriam uma crescente bastante expressiva com o ministro André Mendonça à frente do Ministério da Justiça. E hoje, segunda-feira, o Brasil é acordado com mais de 1.000 policiais federais cumprindo mandados em 19 estados, mirando o PCC. A gente relembra que na semana passada, outra operação da Polícia Federal também desencadeou membros do grupo que buscavam montar bases no estado do Rio de Janeiro. Então, as falas do presidente da República vão de encontro aos fatos de que existe uma crescente nas fiscalizações e nas operações, tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Rodoviária Federal. E nós vamos noticiando isto para você, as forças do Estado, no combate ao crime organizado. E agora falando da deputada Flor Delis. Segundo o portal G1, Flor Delis ofereceu a filha, abre aspas, sexualmente, fecha aspas, a pastores evangélicos, diz testemunha. Em um depoimento pelo Fantástico na investigação que aponta que a deputada federal Flor Delis, do PSD do Rio de Janeiro, como mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo, mostra que a parlamentar teria oferecido uma filha afetiva do casal para pastores evangélicos. As testemunhas relataram também que relações sexuais entre Anderson e uma filha afetiva, além de noitadas em casas de swing. Segundo a denúncia, há uma completa dissociação entre a imagem construída e as práticas do grupo familiar. Beto Guidini, se tem uma notícia que vem aí desabrochando fatos escabrosos, é esse caso da deputada federal Flor Delis, né? Acusada de assassinar o marido, e agora testemunhas trazem aí esse tipo de circunstância que no mínimo deixa a gente de queixo caído, né? Oferecimento de filhos a terceiros. Eles tinham uma família muito grande e tinham vários filhos que eram adotados e tudo mais, e essas circunstâncias bastante nebulosas que vão sendo trazidas pela mídia de acordo com depoimentos prestados por testemunhas. Que coisa, hein, Beto? Complicado. Bem complicado. E a gente segue aqui com mais uma atualização para você. Tu tem ela, Beto? Tenho. Eu tenho do lançamento do carro. Esse mesmo, traz para nós. CNN, segundo o portal da CNN Brasil, com o lançamento previsto para 2023, carro voador japonês tem sucesso em teste. Uma empresa japonesa anunciou que teve sucesso nos testes de um carro voador com previsão de lançamento para 2023. O SkyDrive conduziu a demonstração pública em 25 de agosto no campo de testagem da montadora Toyota. Foi a primeira demonstração pública de um carro voador na história japonesa. Comandado por um piloto, o carro, batizado de SD-03, decolou e circulou pelo local por cerca de 4 minutos. Abre aspas, estamos extremamente entusiasmados por ter lançado e alcançado o primeiro voo tripulado de um carro voador no Japão, 2 anos após fundar a SkyDrive, com o objetivo de comercializar tal aeronave, diz o CEO Tomoshiro Fukuzawa em um comunicado. Muito bem, agora a gente recebe chamada externa de Monalise Canali. O que será que ela achou de informação e notícia no trânsito pela nossa região? Bom dia, Monalise, o que tu nos conta? Tiago Beto, agora eu trago as informações sobre o nosso núcleo de jornalismo de amanhã, terça-feira, do Conecta News. A gente vai ter uma programação recheada de matérias. Teremos 3 reportagens amanhã, 1º de setembro, Dia do Profissional de Educação Física. O nosso ao vivo vai ser na Academia Vida Ativa amanhã, para falar sobre o papel desse profissional da nossa sociedade. Também teremos uma matéria sobre os professores de Educação Física em sala de aula, que existe uma diferença entre a licenciatura e o bacharelado. Também teremos uma reportagem muito especial sobre Lagos Vila Parque, no município de Vila Flores, um ponto turístico com bastante potencial, tanto na parte natural, quanto no ponto turístico gastronômico. E também teremos uma reportagem sobre um comodato assinado da Universidade de Caxias do Sul com o Hospital São João Batista, que fizemos ao vivo na última quinta-feira, um comodato que vai beneficiar muito o curso de agronomia. Lembrando sempre que os nossos links externos têm apoio de Kiron Centro Cultural. Na Kiron você encontra cursos superiores, cursos de idiomas, curso de ginástica do cérebro,
Toda semana a gente traz um ao vivo de alguma Kiron da região, porque a parte boa é que ela não é só em Nova Prata, né? Temos em diversos municípios. Kiron Centro Cultural, nosso apoiador desse link externo. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Obrigado, Monalise, diretamente dos portais da longevidade nos arcos de entrada da cidade de Veranópolis, trazendo as atualizações, porque nós trabalhamos continuamente para levar boas notícias, bons exemplos e fatos positivos da nossa região. Nós temos um núcleo de jornalismo próprio que trabalha todos os dias trazendo aquilo que de diferente e produtivo a nossa região faz uns pelos outros. E Beto, para encerrar as atualizações dessa manhã, informação do portal da Brigada Militar pelo Twitter, que iniciou às 9 horas da manhã a Operação Marias, em todos os municípios que possuem Patrulha da Maria da Penha, no Rio Grande do Sul. Então, a Brigada Militar deve estar cumprindo aí a exigência de medidas judiciais e protetivas para mulheres que sofrem com violência doméstica, e as forças de segurança trabalhando em larga escala em todo o Brasil nessa manhã. Tu tens mais alguma atualização, Beto Guidini? Eu tenho uma aqui. Segundo a Mega Sena Concurso 294, ninguém acertou e o prêmio vai a 82 milhões de reais. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.294 da Mega Sena, realizado na noite do sábado, dia 29, no Espaço Loterias da Caixa, no terminal rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram 09, 15, 20, 33, 41 e 43. A Quina teve 49 apostas ganhadoras, cada uma receberá R$ 85.567,49. A quadra teve 5.779 apostas ganhadoras, cada um levará R$ 1.036,46. E os próximos sorteios, na quarta-feira, dia 2, o prêmio está estimado em 82 milhões de reais. É só acertar os 6 números, né, Beto? Isso mesmo. Mas é difícil, né? Tu conhece alguém que já ganhou na Mega Sena? Ninguém. Nem eu. Mas, enfim, a gente segue fazendo o nosso trabalho, acertando os 6 números ou não. Nós vamos estar aqui quarta-feira, quinta-feira, sexta e amanhã, terça também, levando as informações e as notícias para você. Nós vamos nos despedindo. Antes disso, lembrando que hoje à noite, 21 horas, entrevistas com Sônia Reginato, e às 22 horas estreia o Papo Reto, o programa onde a gurizada vai falar o que pensa aqui na Conecta Mais. E a gente se despede. O Conecta News conta com a apresentação e editorial de Beto Guidini e Thiago Zilli, a técnica de Douglas Causa, a produção de Camila Nalim, Monalise Canali, Érica Garda e Matheus Lamaison, todos sobre a direção de Fabiano Rodrigues de Oliveira. Amanhã de volta para você os principais fatos que são notícias a partir das 8 horas da manhã. Na previsão do tempo, a previsão do tempo para essa semana é de chuva para o estado do Rio Grande do Sul. Hoje, aqui em Nova Prata, a temperatura poderá chegar aos 18 graus. Apesar da chuva, na quarta-feira, a temperatura pode chegar aos 27 graus. Neste momento, aqui em Nova Prata, 11 graus. Hoje, segunda-feira, 31 de agosto de 2020, dia do nutricionista. Então, 31 de agosto. Dia do nutricionista. O profissional responsável por receitar nossas dietas e também por trazer cuidados primários na nossa saúde, na área da alimentação. E agora nós vamos conferir uma matéria sobre o Dia do Nutricionista. O Conecta News volta amanhã a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais Web TV, conectando você. Bom dia. 31 de agosto, Dia do Nutricionista. Essa data passou a ser comemorada no ano de 1949 com a criação da Associação Brasileira dos Nutricionistas. E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre essa profissão. Bom, a nutrição chegou na minha vida, primeiro que eu não tinha nenhum sonho de ser alguma coisa, né? De ter uma profissão específica, mas sempre quis a área da saúde. E a minha mãe sempre foi muito de se cuidar da alimentação, sempre bem equilibrada, sempre procurando uma nutri.
E ela disse, então por que tu não tenta nutrição? Porque era um dos cursos que mais tinha perto da cidade, eu não queria morar longe. Então, eu pesquisei, achei na Cenecista, achei na UX. Porém, a UX era em Caxias, então ficava inviável para mim, então decidi fazer na Cenecista. Quando eu comecei a dizer, se eu não gostar, qualquer coisa, eu paro e vejo outra coisa para fazer. Mas já no primeiro semestre já teve um curso específico da área, e eu fui gostando cada vez mais, depois nos outros mais específicos também. Nos estágios também foram ótimos, então... E na parte clínica, a parte que eu mais gosto, a parte que eu mais me identifico, a parte de emagrecimento, né? E foi assim que a nutrição chegou. Eu sou formada há 1 ano, me formei em agosto de 2019. Então, nessa pandemia, as pessoas procuraram muito a nutricionista porque elas ficaram em casa, os filhos pedem para fazer coisas mais prazerosas, mais gostosas, bolo com cobertura, enfim, coisas que chamam mais, né? E, consequentemente, elas acabavam comendo junto com os filhos para satisfazer, enfim, né? Mas a nutrição, ela é importante toda a vida, né? Desde a infância até a fase adulta, né? E a nutrição tem vários nichos. Então, a gente ajuda na parte da infância, que é muito importante para não criar essa coisa de obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares já da infância, né? Que acho que é muito importante agora na pandemia os pais ficarem atentos, ainda mais se tem casos de obesidade na família, né? E depois, na adolescência, também é uma fase muito importante. E na fase adulta, que é onde as pessoas mais procuram para fase de emagrecimento, para ganho de massa muscular, né? E tem algumas dicas para dar, mas não só para a pandemia, mas para a vida toda, que é a gente sempre fazer o básico, tá? O arroz e feijão, que eu sempre digo que funciona muito, é fácil, é barato, todo mundo sabe fazer e é bom, né? A gente não pode criar coisas muito mirabolantes porque não há necessidade. Então, o básico sempre funciona. Escolher alimentos sempre in natura, frutas, verduras, legumes, grãos, enfim, raízes, tubérculos, porque eles são fontes de fibras, tem vitaminas, tem minerais, tudo que ajuda para o nosso bom funcionamento do corpo, né? E as pessoas procuram bastante no mercado alimentos ultraprocessados, alimentos embalados, né? Então eu sempre digo, procure descascar mais e desembalar menos. Porque os alimentos ultraprocessados, eles são ricos em calorias pobres, digamos assim. Porque eles são ricos em açúcar, sódio, conservante. Então eles não têm nenhum nutriente que nos auxilie, né? Ainda mais para essa parte da imunidade, que é onde as pessoas mais estão procurando agora, né? Então, eu sempre prefiro alimentos in natura. Ainda mais porque a gente precisa do intestino funcione corretamente, né? Porque o intestino é onde ocorre a absorção de todos os nutrientes. Então, a gente precisa consumir bastante vitaminas, fibras principalmente, que vai ajudar na regulação do corpo e também da imunidade. Outra dica também muito importante é o consumo de água. Né? Posso tomar chá? Posso tomar chimarrão? Pode, mas sempre intercala com a água, né? Para saber a quantidade ideal, é só fazer 35 vezes o seu peso e aí a gente vai saber a quantidade de água ideal para o corpo. E fazer atividade física, né, gente, que é o mais importante. Então, sempre fazer o básico da alimentação, né? Sempre escolher alimentos in natura e fazer com menos condimentos, aqueles que eu digo caldo quinoa, enfim, né? Sempre usar temperos mais naturais possíveis, fazer o básico, tomar muita água e praticar exercício físico. Então, já que dia 31 de agosto é dia da Nutri, quero parabenizar todas as Nutris e futuras também. A gente faz um lindo papel na sociedade, ainda que um pouco menos valorizado do que a gente mereceria, né? Porque é uma das profissões mais importantes, porque é alimentação. Então, só deixar um recado muito importante, que a gente é muito importante, que vocês continuem lutando pelo nosso espaço. E continue alimentando vidas, nutrindo energias e não desistam dos sonhos de vocês.